Bom dia, gente. Tudo bem? E aí, já é? Joia. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Bianca está entrando, Ana Gabriela está entrando. Stephanie. Pronto? Tá. Gente, tem 3 assuntos, assim, hoje eu gostaria de fazer 2 testes com vocês, para a gente tentar migrar para o quadro também, né? Mas eu ainda, em relação ao conteúdo, ainda quero tentar aqui de um jeito, com o Note, e aí na resolução de exercícios, quero tentar o quadro, até para facilitar a dinâmica. Só que eu tenho uma questão de limitação de equipamentos aqui, então realmente vou ter que fazer um teste para ver se funciona. Tá? Outro detalhe é que eu acho que tem dado muito certo o Google Meet com a galera do 2º ano. Tá? Não tem essa interrupção do vídeo, a ferramenta em si tem dado muito certo lá, porque a gente tem aí algumas limitações aqui no Zoom que tem atrapalhado um pouco, sabe? Hoje a gente vai estudar, deixa a Isabelle estar entrando. Hoje a gente vai estudar então classificação de funções. Fiz um resuminho aqui para vocês. Por favor, peguem a página. Vão entrando aí. A página 580, por favor, gente. Módulo B12, tá? Frente B, módulo 12. Eu criei alguns destaques aqui para vocês. A gente tem aí o livro, né? E eu refiz alguns recortes do livro e acrescentei aí algumas imagens para facilitar o entendimento. Então, hoje, esse conteúdo ele é tranquilo, mas muito importante, cai demais. Função sempre cai em Enem e em vestibular. Inclusive, a gente tem também que discutir sobre as atividades, né? Eu criei, não sei se vocês viram lá as atividades criadas sobre o Enem, lá no Google Sala de Aula? Eu vi que você mandou umas coisas lá. Então, eu estruturei lá todos os tópicos, tá? Todos, fiquei lá um bom tempo. Já fiz de todos os tópicos relacionados ao Enem, dos exercícios do livro do Enem, tá? Então, é só resolverem os exercícios e digitalizarem. Tá? É só enviar o arquivo digitalizado, nem tem que marcar e tudo mais, não. Então, é bem o que vocês tinham pedido em relação às listas. Tem alguns tópicos lá, possui uma lista legal de exercícios, então vai dar para vocês praticarem bastante. E está dentro aí do que vocês pediram, que é o Enem. Vocês querem focar no Enem e tudo mais. Então, realmente acredito que vai ser interessante para vocês, tá? Deixa eu anotar aqui esses assuntos. Então, beleza. Qualquer dúvida, me interrompe aí, gente. Quando a gente fala de classificação de funções, a gente tem aí a questão da perspectiva. Então, quando a gente analisa sobre a perspectiva da paridade, se ela é par ou se ela é ímpar, a gente classifica ela nessas duas possibilidades. E aí, o que caracteriza uma função par e o que caracteriza, né, uma função ímpar? Está relacionado com o sinal da variável livre, tá?
Então, por exemplo, se o f de menos x é igual ao f de x, ela é uma função par. Como assim? Se eu coloco, por exemplo, para qualquer valor de x, mesmo que seja positivo ou negativo, o resultado seja igual, por exemplo, menos 2 e 2, menos 3 e 3, menos 4 e 4. Se, após aplicar esses valores na minha função, o resultado é o mesmo, como, por exemplo, y igual a x ao quadrado, ou y igual a x elevado à quarta, sempre que isso acontecer, da imagem ser igual, mesmo que o sinal da minha variável livre mude, eu tenho uma função par. Então, é o caso da função de segundo grau, da função modular, tá? Que são essas duas funções que estão aí do ladinho. Essa é a característica da função par. Se os resultados, mesmo com sinal diferente, forem iguais, eu tenho uma função par. Se os resultados forem diferentes para sinais diferentes, eu tenho uma função ímpar. Por exemplo, x ao cubo. Nesse caso, se o f de menos x for igual ao menos f de x, eu tenho uma função ímpar. Como assim? Olha, eu pego aqui, substituo o x por 2, dá 8. Se eu substituir o x por menos 2 e dá menos 8, que é exatamente o sinal trocado daquele 8, é o mesmo número. É o mesmo número. Mas o sinal é o oposto, sinal negativo em relação ao positivo, ou sinal positivo em relação ao negativo, aí eu tenho uma função ímpar. Certo? Alguma dúvida? Fala de novo, por favor. Travou e eu não entendi direito. Travou a imagem ou o áudio? O áudio. Tá. Deixa... qual parte da função par e a função ímpar? As duas? Sim, por favor. Tá, tranquilo. Função par. Função par é quando eu tenho sinais diferentes na variável livre que resultem no mesmo resultado, tanto numérico quanto no sinal. Por exemplo, x ao quadrado. Se x for 2, y é 4. E se x for menos 2, y é 4 também. Então, eles são iguais, os resultados são iguais, tanto no sinal quanto no módulo. Sempre que isso acontecer, eu tenho uma função par. Quando que eu tenho uma função ímpar? Quando eu tiver uma situação de resultados opostos para valores da variável livre opostos. Por exemplo, nesse exemplo aí do f de x igual a x ao cubo, vou comparar aí o x igual a menos 2 com o x igual a 2. Se x for 2, y é 8. 2 ao cubo é 8. E se x for menos 2, y é menos 8. Então, eu inverti o sinal do x e o meu resultado foi o mesmo com o sinal trocado no y. Sempre que isso acontecer, ou seja, quando eu mudar o sinal e o resultado também mudar, mas apenas o sinal com o mesmo número, os dois resultados foram 8, mas um deu positivo e outro negativo. Sempre que isso acontecer, eu tenho uma função ímpar. Certo? Alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar aqui. Aí a gente tem algumas observações, né, que o livro traz para a gente. É importante a gente ressaltar algumas. Por exemplo, para provar que uma função não é par ou que não é ímpar, basta encontrar um elemento do domínio que não satisfaz a definição. Isso é comum, tá? Se você consegue provar que um daqueles resultados não funciona, é o que a gente vai fazer muito hoje na resolução de exercícios. Quando eles pedirem para classificar se a função ela é par, se ela é ímpar, se ela é injetora ou sobreinjetora, a gente vai analisar se a gente consegue imaginar um resultado em que essa regra ou essa definição não se aplica. Se a gente conseguir imaginar um resultado em que essa regra se aplica, significa que ela não é geral, né? Que ela não é uma definição daquela função específica, ela não define aquela função específica. Então, eu tenho o seguinte. O gráfico de qualquer função par é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Olha aqui, ó, quando ela é par, ela é simétrica.
Então, do mesmo jeito que ela acontece aqui do lado esquerdo do y, ela acontece do lado direito também, para a função quadrática, né? Função de segundo grau, para a função modular, para todas elas, o comportamento é espelhado em relação ao eixo y. Na função ímpar também existe um certo espelho, mas esse espelho é entre o primeiro e o terceiro quadrante. A gente vai falar sobre isso. Então, o que a gente tem? O gráfico de qualquer função ímpar é simétrico em relação à origem do sistema cartesiano. Como assim em relação à origem, né? Eu pego a minha origem como referência, que eu comparo o primeiro quadrante com o terceiro quadrante, e existe uma situação espelhada aqui. Se eu traçasse aqui uma referência do primeiro com o terceiro, eu teria exatamente a mesma situação, só que oposta. Uma está para cima da esquerda para a direita e a outra está para baixo da direita para a esquerda. É um espelho duplo, né? É como se ele tivesse espelhado duas vezes. E aí, nesses casos, a gente fala que é uma simetria em relação à origem. Tá? A função de f, que leva de r em r, definida por f de x igual a zero, para tudo x pertencente ao r, é simultaneamente par e ímpar. Como assim? Quando o meu resultado é zero. Quando o meu resultado de uma função for zero, aí ela é par e ímpar ao mesmo tempo. Anota isso aí. Só acontece nesse caso, tá? Sempre que acontecer isso, ela é par e ímpar ao mesmo tempo. E também, é claro, existem funções que não são pares e ímpares. Como que acontece isso? Mas sempre que eu tiver uma mudança do meu x e do sinal do meu x e os resultados não derem iguais, por exemplo, x ao quadrado mais 2. Se eu falo que o meu x é 1, eu tenho um resultado igual a... Se eu falo que o meu x é igual a... Vou colocar assim, ó, x mais 2. Vou colocar essa situação, x mais 2. Se eu coloco o resultado x mais 2 e falo que o meu x é 2, a minha resposta é 4. Se eu falo que o meu x é menos 2, a minha resposta é 0. Ou seja, não foi o mesmo resultado. Um deu 0 e outro deu 4. Ela só é par e ímpar ou ímpar quando o resultado é igual em módulo, mas possui ali uma característica no sinal, por exemplo. Se eu mudar o sinal do meu x e o meu resultado der ambos iguais, é par. Se eu mudar o sinal do meu x e os meus resultados derem iguais, só que com o sinal trocado, aí é ímpar. É simples assim, é bem tranquilo, na verdade, de entender. Só a gente não focar muito na linguagem matemática, porque às vezes ela acaba sendo um pouco confusa para a gente. Mas eu tenho uma função, analiso essa função, tenho um resultado para essa função. Aí eu vou lá e inverto o sinal do x. Deu o mesmo resultado? Par. Inverto o sinal do x, deu um resultado com o sinal trocado? Ímpar. Simples assim. Bem tranquilo. Quanto mais simples vocês olharem Quanto mais simples vocês olharem para a análise da função, né, mais fácil será de lembrar disso. Aí agora a gente tem aí uma outra característica sobre a perspectiva de ser sobrejetora, injetora ou bijetora. Vocês estudaram isso já. Vocês estudaram essa classificação de função injetora, sobrejetora no primeiro ou no segundo ano, gente? Fala aí para mim, por favor. A última vez que eu lembro que nós estudou função objetora foi, tipo, quando nós estávamos tendo aula ainda, tá lembra? Comentei, né, por alto, falei que a gente ia ver isso depois, com mais de Que uma foi forma. mais a gente aprendeu no primeiro ano, a gente viu, né? Vocês viram no primeiro, tá? Só para eu ter aqui uma referência, porque então ali no primeiro vocês estudaram junto com conjuntos numéricos e essas ideias assim, foi? Foi mais ou menos isso. Beleza. Ó, vamos simplificar a classificação de sobrejetora e injetora, tá, gente? Existe aí algumas definições, mas eu quero que vocês foquem no simples, até para vocês entenderem com mais facilidade. Então, ele na primeira linha, ele define a função sobrejetora. Eu vou ler essa frase, esse parágrafo, mas aí eu vou comentar com vocês como que eu gostaria que vocês anotassem no post-it ou destacassem, tá? Uma função f, que leva a em b, é sobrejetora ou função sobrejetiva, ou é uma sobrejeção, são os termos que acontecem. Já vi acontecer muito esse termo aqui, ó, sobrejetiva e injetiva. Alguns vestibulares gostam muito de utilizar esse termo.
Confesso que para mim é mais convencional esse aqui. Eu sou mais familiarizado com injetora e sobrejetora. Mas é importante vocês lembrarem que também existe essa outra forma de expressar essa propriedade aí. Ela é sobrejetora se e somente se a imagem de F for o B. Como assim? Então, quando a gente compara dois conjuntos, ele sai lá do A e vai para o B. Se todas as possibilidades da imagem forem preenchidas, ela é sobrejetora. Anota isso aí, por favor. Se todas as propriedades, então quanto que ela será, né, sobrejetora? Quando todas as possibilidades da imagem forem preenchidas. Como assim, né, nesse conjunto aí? Isso se aplica da seguinte forma, gente. Se eu tiver alguma restrição na minha imagem, por exemplo, eu tenho ali uma fração, aí lá embaixo tem um x menos 2, ou seja, o x não pode ser 2. Significa que ela não é mais sobrejetora. Por quê? Porque eu tenho um conjunto que a minha função leva de um ponto para outro e eu teria uma possibilidade ali de assumir o meu valor de x igual a 2. Aí eu não posso, eu tenho uma restrição na minha imagem, né? Ou uma restrição no meu domínio, que vai causar uma restrição na minha imagem. A gente vai discutir sobre restrições de domínio e de imagem, inclusive é uma das nossas questões. Então, quando a gente vai falar de restrições do domínio, a gente foca no x. Quando a gente vai falar de restrições da imagem, a gente foca no y. Por exemplo, eu tinha lá um y em função de um x. Aí eu vou e isolo o x e encontro que x é igual a 1 dividido por 2 menos y, por exemplo. Ou seja, o meu y não pode ser 2. Se o meu y não pode ser 2, a minha imagem está restrita. Ela tem ali uma possibilidade de respostas, mas ela não pode ser 2. Então, se existe uma restrição na minha imagem, no meu conjunto B, né, que é definido como contradomínio, tá? Então, eu tenho o meu conjunto A, que é o domínio, que está à esquerda da seta, e o que está à direita da seta é o contradomínio. Quando o contradomínio for igual à imagem, ou seja, não existe restrição alguma, ela é sobrejetora. Mas se existir alguma restrição, ela não é mais sobrejetora. Certo? Então, ela é sobrejetora quando todas as possibilidades da imagem forem preenchidas. Em outras palavras, se vocês quiserem até anotar aí outra observação, vou até colocar aqui. Ou seja, quando a imagem for todo o contradomínio. Contradomínio, tá? Se vocês quiserem anotar isso aí, eu acredito que vai ajudá-los. A imagem é da onde é a seta e o contradomínio é onde... Beleza. O domínio é o A, que está à esquerda da seta. O domínio é a letra A, à esquerda. É de onde sai, são as variáveis livres. O B é o contradomínio. E a imagem está dentro desse contradomínio B aqui, ó. Ela é um conjuntinho que está lá dentro desse conjunto maior. Tá? Quando a minha imagem, que é esse conjuntinho dentro desse conjunto maior, quando a minha imagem for todo esse conjunto maior, com todas essas possibilidades, sem nenhuma restrição, ela é sobrejetora. Então, o contradomínio está dentro das possibilidades da imagem. Quando o contradomínio pegar aqui e ser igual a todo o conjunto da imagem, ela é sobrejetora. Tá? Então, ele explica para a gente aqui, em outras palavras, ele traz também para a gente uma linguagem mais matemática, lá no final da definição, que ele fala assim, uma função f que leva A em B é sobrejetora se somente se, para todo y pertencente a B, existe um x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Ou seja, ele está comparando aqui as possibilidades de domínio e contradomínio, de domínio, contradomínio e imagem. Ele está comparando aí o contradomínio com a imagem, falando que para qualquer valor que eu imaginar
dos valores possíveis dentro do B, eu consigo encontrar um x que leva a esse resultado, ou seja, todos os valores possíveis do contradomínio foram preenchidos em imagem igual ao meu contradomínio. Imagem igual a contradomínio, função sobre ejetora. Certo? Anota isso aí. Imagem igual a contradomínio, que, ó, quando a imagem for todo o contradomínio. Ó, anotei para vocês, criei um destaque aí. Função injetora. Uma função f que leva a em b, deu uma travadinha aí, né? A imagem está travando para vocês, mas o áudio está travando também? Não, o áudio tá bom. Vi que a imagem está travando. Deixa eu desativar aqui o meu cabo. Meu cabo de rede, ficar no Wi-Fi para ver se melhora. Esses dias parece que o sinal do Wi-Fi estava melhor do que a rede cabeada. Certo. Eu vou, inclusive, ficar só no compartilhamento da tela, já que a imagem está boa, já que o áudio está bom e a imagem está travando, eu vou focar aqui mais só na tela. Vocês estão vendo a tela e me ouvindo bem? Tá de boa. Então tá. Então vamos lá. Uma função f que leva a em b é injetora, ou função injetiva, ou injeção, se e somente se, para todo x1 e x2 pertencente a A, com x1 diferente de x2, f de x1 também é diferente de f de x2. Ué, como assim? Traduzindo isso aqui, deixa eu criar um destaque aqui de vermelho para vocês saberem diferenciar aí o que são minhas observações e quais são as do livro, tá? Quanto que então que é uma função injetora? Ou quanto que eu não tenho, por exemplo, uma função injetora? A função injetora ela acontece sempre que, quando eu mudo o meu x, o meu resultado da função muda também. Se eu mudar o meu x e o resultado da minha função não mudar, significa que ela não é injetora. Em outras palavras, é o seguinte: o meu valor de x só tem um correspondente no f de x, eu não tenho dois. Eu não tenho dois valores de x diferentes que podem levar a uma mesma função aqui no f de x. Qual seria um exemplo? Se o meu f de x fosse x ao quadrado. Se o meu x1 fosse 2 e o meu x2 fosse menos 2, o f de x seria 4, para ambos os casos. Nesse caso, eu mudei o meu x e não mudei o meu f de x. A resposta não mudou. O resultado da função não mudou, mesmo eu alterando aqui o meu domínio. Nesse caso, a minha função não é injetora. Então, ela só é injetora quando eu tenho mudanças no x que ocasionam necessariamente mudanças no y. Se eu mudar o meu x e o meu y não mudar, significa que ela não é injetora. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? E qual que é a diferença da injetora e da bijetora? Legal. A bijetora é quando as duas coisas aqui, ó, injetor e sobrejetor, acontecem ao mesmo tempo. Ela é bi, né? Bi dupla. Então, as duas situações acontecem ao mesmo tempo, aí ela é bijetora. Certo? Entendi. Quando eu mudar o domínio e necessariamente a minha imagem também mudar, né? Ou seja, para cada x, para cada y, só existe um x correspondente à função é injetora. Perdão, subi muito aqui. Então, sempre que isso aqui acontecer, ó, eu escrevi aí o que eu comentei com vocês, com as minhas palavras aqui, para vocês anotarem nas observações. Então, quando eu mudar o domínio, ou seja, mudei o valor do x, né, que é a variável livre, vou colocar entre parênteses aqui. Quando eu mudo
essa variável livre, que é o x, e necessariamente a minha imagem também mudar, ou seja, para cada y só existe um x correspondente, a função é injetora. Então, eu não consigo ter uma função injetora se, ao alterar o meu x, eu tenho o mesmo valor para y. Isso acontece para as funções quadráticas, para potência. Sempre que eu tiver alguma situação em que eu mudo o x e meu y continua o mesmo, ela não é injetora. A gente vai resolver aí alguns exercícios para entendermos aí as particularidades e tudo mais. O livro ele traz aí para a gente uma... Tudo bem, gente? Qualquer coisa me avisa que eu volto. O livro traz aí algumas observações sobre as propriedades. E ele fala, por exemplo, quando dizemos que x1 é diferente de x2, isso implica em um f de x1 diferente de um f de x2, significa que elementos diferentes do domínio sempre têm imagens diferentes. Como consequência, toda função injetora tem a propriedade seguinte: f de x1 é igual a f de x2 sempre que o x1 for igual ao x2. Desculpa, tendo a seguinte propriedade: f de x1 é igual a f de x2 sempre que x1 é igual a x2. O que é óbvio, né? Por quê? Porque se ao ser diferente, eles precisam ser diferentes, quando eles são os mesmos números, obviamente ele precisa ter o mesmo resultado. Se eu estou falando de uma mesma função, não faz sentido eu pegar o mesmo número e ele dar resultados diferentes para mim. Isso aqui é uma observação complementar aí. O foco mesmo é essa parte aqui, ó. Quando os meus valores de x são diferentes, os meus valores das funções também são diferentes. Função bijetora é uma função ou objetiva ou objeção. Uma função f que leva a em b é bijetora, se somente se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo para que ela seja considerada uma função bijetora. Seja A um conjunto enumerável com um número finito de elementos, nessas condições dizemos que a função bijetora f de A em A é uma permutação de A. A gente vai estudar sobre permutações mais adiante, né? A gente vai revisar isso, na verdade, porque vocês também já viram isso. Em qualquer função bijetora, f que leva a em b, para todo y pertencente a b, existe um único x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Como assim? Vamos entender essa segunda observação aqui, ó, ela é muito importante. Por quê? Se ela é a bijetora se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, eu tenho todo o meu contradomínio igual à minha imagem, a ideia da sobrejetora, e para cada valor de x diferente, eu tenho um valor de f de x diferente também. Então, quando eu pego pontos diferentes, eu tenho conexões diferentes, de forma que todo o meu contradomínio é preenchido. Então, eu posso até não ter uma imagem, um domínio totalmente preenchido, mas eu tenho que ter condições de preencher toda a minha imagem com valores diferentes. Então, ela não pode ser função que tem um x ao quadrado, ela não pode ser aqueles tipos de funções que existem ali restrições na imagem. Então, eu tenho que verificar se essas duas situações vão acontecer. Se qualquer uma dessas situações acontecerem, ela não é mais bijetora. Ela vai ser ou só injetora, ou só sobreinjetora, ou nenhum dos casos. Certo? Dúvidas? Não? O que eu me organizei aqui? Me organizei para resolver com vocês os exercícios de fixação, sabe? Vocês estão com o material em mãos aí? Me avisa, por favor. Quem quiser, vocês querem esse material aqui? Se tem algum e-mail aí de usuário do Windows, e alguém me envia aí o e-mail, por favor. Algum e-mail de usuário do Windows, computador. Quando você acessa o seu computador aí, tem aquele e-mail. Na maioria das vezes é o Hotmail ou às vezes é o Gmail. Fala aí para eu compartilhar aqui com alguns de vocês. Aí vocês compartilham entre vocês depois. Eu fiz aqui um resuminho, né? Alguém quer? Vou colocar o meu no chat. Tá. O Leonardo enviou aqui também.
Você vai enviar aí, Guilherme? Você já enviou? Porque não chegou, não. Tô digitando aqui. Ah, tá. Que e-mail grande é esse, moço? Pronto, enviei. É realmente grande. Guilherme Luiz de Uhum. Araújo. Beleza. Eu estranhei o seu nome aqui, Leonardo. Quando eu abri aqui, eu falei, uai, compartilhei com mais alguém, não vi? Aici Soares, é? Seu nome de usuário no seu e-mail? E é do minha mãe. Não sei o que tá aparecendo. Não. Falando nisso, nesses negócios assim, você lembra que as pessoas que entrou ontem na sala, Sei. entrou hoje na nossa sala de novo e começou a fazer muita bagunça lá, xingar o povo, colocar uns negócios nada a ver lá. Entendi. Aí o professor não Xingou o conseguiu. professor Fez muito pior que ontem, né? Porque o demais. professor não removeu, ele deixou pra ver, assim, todo mundo ficou em silêncio pra ver até onde iria, né? Aí o professor deixou eu ficar na sala. Aí deixou a aula Aí o gravando professor até encerrar. deixou gravando lá até encerrar. Foi qual disciplina, gente? História. História. É muito triste isso, né, gente? Ontem eu fiquei assim, bem chateado com a situação, mas infelizmente a gente está exposto a isso, né? O que pode ser feito, tá? Tem muitos mecanismos de barrar isso, né? Tanto que hoje, na verdade, ontem mesmo, naquela hora, eu tomei algumas medidas aqui de segurança e tudo mais, fiz algumas configurações rápidas e impediu. Essas pessoas elas não entraram de novo na nossa aula aqui, talvez elas acabem entrando aí em outras aulas de outros professores, mas é porque entendi, Mayara. É complicado, né, Mayara? Assim, muito triste isso, gente, de verdade. Isso só aconteceu realmente porque alguém compartilhou o link, sabe? Então, enfim, depende também da consciência, né, de cada um de nós. Mas aí o que acontece? Tem como evitar isso, tá? O Zoom, ele se organizou para evitar essa exposição. Mesmo que a pessoa compartilhe o link com outros colegas, tem como sim. Quem é o proprietário aí da aula, entendi, Ana Gabriela. Mas também se, tipo, é fácil achar quem foi, né? Tipo, você pega o IP da rede, aí acha o endereço também. A verdade é o seguinte, tem como rastrear sim, né? Mas às vezes não vale a pena, sabe, Guilherme? Assim, envolve um certo desgaste. E tem coisas que às vezes eu vou conversar com a Carol para ajudar os outros professores aí nessa. Eu vi essa notícia também, tá, Gabriela? Que a galera entra nas aulas, nos links e tudo mais. Mas assim, tem como barrar isso, tá? O Júlia se organizou para isso. Então, eu vou ver com a Carol para talvez a gente elaborar aí uma reunião com os professores para isso parar de acontecer. Se acontecer de novo em mais algumas aulas, me falem, porque aí eu converso para eu saber quem são os professores, né, que estão sendo invadidos. Nesse caso, vocês acham que é uma questão específica, assim, ou eles estão invadindo de uma forma aleatória? O que vocês acham? Eu acho Eu que é acho que tá aleatório. de forma aleatória. A Carol Entrando veio só falar para zoar com a mesmo, sabe? gente hoje Deixa eu fazer uma pergunta. e falou que já aconteceu isso também. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo. Quando eles ofenderam os professores, vocês acham que as ofensas tinham algum tipo de contexto? Vocês acham que eles conheciam o professor? Ou pelo jeito que foi, vocês acham que eles não conheciam o professor e nem vocês? Não, eu acho que não conheciam, Não, tanto é que xingou Foi a pela Aline aparência e tal. ligada. foi só para zoar mesmo, entendeu? Uhum. Entendi. Isso é importante. Isso aí é relevante, porque se eles não conheciam, se era fora de contexto, então significa que pode ser realmente aleatório, tá? Eu acho que foi que ontem a gente conversou, a galera da sala, e todo mundo falou que não mandou, então.
Aí o negócio pode do ser do que segundo eu ano. falei lá que dá para descobrir onde que ele está, tipo, porque fica mais fácil de, por exemplo, se for abrir um processo, né, contra, aí dá para achar quem é realmente, sabe? Se isso se torna um processo aí, tem como sim ter acesso aos IPs, né? Gera aí um lixo. Mas Ah, é aquela história, sabe, Guilherme? Eu fico pensando muito sobre isso, assim. Eu tenho refletido muito nesses últimos dias, assim, nessas últimas semanas de forma geral, sobre essas questões mesmo, assim, o que vale a pena, sabe? Até onde compensa mexer com isso e tudo mais. Às vezes é melhor fazer igual o professor mesmo fez, deixar gravando lá para ver o que acontece, mas também tem a situação de poder ter feito o que eu fiz também ontem, né? Então a gente tem algumas opções. E aí ontem eu tomei algumas medidas, né, de segurança. Movi, bloqueei e ativei de novo a sala de espera. Eu tinha desativado a sala de espera porque para a gente é mais cômodo, mais fácil, mais dinâmico se vocês entrarem direto. E quando eu ativo a sala de espera, vocês têm que autorizar, tem que carregar um pouquinho. Que não é nada problemático. Eu só tinha tirado porque estava tudo certo, tudo tranquilo. Mas agora a sala já está ativada de novo. Então tá beleza. Sobre essa questão é interessante sobre Maiara ter falado que aceitou um e entrou três, né? Às vezes eles realmente criam ali uma lacuna e passam, né? Interessante, que bom que não foram vocês que compartilharam, né? Agora tem que investigar a questão do primeiro e do segundo ano, porque dependendo da forma que ele é criado, ele se torna sempre o mesmo. Então, tem que ver isso. Da outra vez que aconteceu, parece que descobriram que realmente um aluno tinha compartilhado, sabe? O que é muito triste, né, gente? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a matemática, que é mais tranquilo, né? O que eu gostaria de sugerir para vocês? Que vocês pegassem o material, e aí eu vou estruturar aqui. O Zoom ele vai cortar daqui 3 minutos, e aí eu queria ver com vocês a possibilidade, nesses 3 minutinhos que faltam, sobre a gente testar com o Meet. Vocês têm o Meet? Google Meet? Eu eu acho não. que a gente já testou com o Barreto, o professor de Química. A gente já testou o Skype, um monte de aplicativo. Porque Mas eu acho que não. Skype, o Google Meet. Sim. Qual mais, Beatriz? A gente testou, só que ficou, não sei, parece que ficou travando mais. Um quadradinho assim? Sim, uai, é tipo o Discord. A gente já testou já. o que aconteceu no teste? Ficou travando, ficou pior que o Zoom. Nem o professor não gostou, aí a gente desistiu. Mas eu acho que é porque no dia a internet do professor tava ruim. Até por isso que a gente testou o outro, né? A gente saiu do Zoom e foi testar Porque outros, mas nenhum deu certo no dia. Assim, ó, eu eu vi a acabei de reunião dar do aula Roberto. gente, o Meet eu tô dando aula nele todo dia, sabe? Sim, realmente não tá dando problema de conexão, não. Vocês lembram que quando a gente foi pro Zoom, nas primeiras semanas ali, a gente teve muito problema de travamento? Eu acho que foi um congestionamento das redes que sobrecarregaram, sabe? Eu realmente acho que é isso, porque no segundo ano tá dando muito certo, e aí a gente não tem que ficar interrompendo o vídeo, né? Mas enfim. O que você comentou aí, João? Eu falei daquela reunião que você fez e que foi boa no Google Meet. Bate-papo lá, né? Tava de boa, não tava travando, não. É isso que eu ia perguntar. Travou para você? Aconteceu alguma situação de áudio ou vídeo? Não, tava de boa. Porque lá é um pouquinho mais seguro, assim, sabe? Eu tenho que aceitar vocês, eu consigo ter um pouco mais de controle. O Zoom, na verdade, ele instalou todas as medidas de segurança aí. Mas eu acho que se a gente fosse pro Meet, a gente saía um pouco aí dessa... Mas ele dá trabalho para procurar igual o Como, Bianca? Ele dá trabalho para configurar igual o Discord? Não, ele é direto, é só um link mesmo. Tanto que o João, como é que foi para você, João? Eu já tinha minha conta do Google vinculada, né? Aí, tipo, foi só eu apertar mesmo para selecionar a conta e fui. Tipo, só coloquei lá o endereço da sala e entrei.
É só clicar no link, né? Só que vocês precisam ter aí um Gmail, Bianca, só isso, né? O Gmail e o aplicativo. Se for pelo computador, nem precisa, tá? Nem precisa ter o aplicativo, você já entra direto pelo link mesmo na internet. Vamos pensar nisso. Se a gente conseguir cumprir com a atividade de hoje aí, a gente tenta, se vocês quiserem.